Boa noite, queridos amigos, telespectadores da Bíblia Mais. Que alegria ter você conosco nessa classe bíblica interativa, essa classe bíblica construída aqui em cima do diálogo da Palavra de Deus. É um prazer imenso ter você aí do outro lado conectado conosco. Você que está assistindo agora, que vai assistir depois, esse programa é produzido aqui pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, do bairro Jardim Bom Clima, em Votuporanga, Oeste Paulista. Daqui para toda a nossa região, que compreende aqui uma gama de cidades e se estende aí para o mundo todo. Acabei de ficar sabendo aqui que irmãos lá na Espanha nos assistem. Deus seja louvado, viu, pela presença de vocês aqui conectado conosco, assistindo esse estudo da Palavra de Deus. Lembrando você que deseja enviar a sua pergunta para nós, você poderá fazer aí pelo chat do Facebook, do YouTube, assim como também fazer para o número de WhatsApp que aparece aqui na sua tela, tá bom? Você pode enviar, a sua pergunta é muito bem-vinda, ela virá aqui para a nossa mesa e nós temos aqui dois especialistas, sempre, da Palavra de Deus, estudiosos da Palavra de Deus, que vão nos ajudar nas nossas dúvidas e vai ser bom demais a sua interação. Então, um conselho aqui para você, envie esse link para um amigo, para um parente, para uma pessoa que você está estudando a Bíblia. Nós temos um amigo lá em Manaus, ele disse assim, olha, pastor, eu envio aqui para um monte de amigos. E olha, que alegria, viu, meu amigo Mateus? Uma alegria, nós temos muita audiência aí e é uma alegria ter você conosco conectado aí, pelas páginas, né, do Facebook e YouTube. Eu tenho aqui, nessa noite, nós temos uma convidada especial, a nossa querida irmã Keila, que veio diretamente de São Paulo, capital. Que alegria ter você, Keila, lá do UNASP Campus 1, né? Você frequenta a igreja do UNASP? UNASP São Paulo, boa Legal. noite. Muito feliz de estar aqui com vocês. Legal. Estudar mais um pouquinho da palavra de Deus. Sempre dividir, né, esse momento tão feliz de aprender um pouquinho. Que legal. A Keila assiste ali na igreja do UNASP e trabalha envolvida na missão da igreja ali, né, Keila? Na área de evangelismo, secretariando os pastores, atendendo. Sim. Louvado seja Deus, viu? Você está aí envolvida Amém. Na salvação. Estou dando aqui até um apelido já aqui para o João. João, por gentileza, cumprimenta os nossos irmãos. Boa noite. Domingo passado eu disse que o tempo passa muito rápido, né? Você viu? Estamos aqui de novo. Estamos aqui outra vez. E eu vou te falar, hein? Se você se segura na cadeira aí hoje, eu vou citar uns textos aqui, você se prepara. Fica tranquilo que a gente vai fazer algumas comparações aqui. Fica aí, não sai daí não. Que bênção, viu? É isso aí. Hoje o tema é especial, amigo. Amigo que assiste aqui o Bíblia Mais, o tema é o mandamento esquecido. Você viu aí na sua, como tema, né, do link que você recebeu. É um mandamento esquecido pelo mundo, é um mandamento deixado de lado, é um mandamento onde pede alguns evangélicos e de outras linhas confessionais, né, dizem, não, é um mandamento que não tem necessidade de guardar, é algo criado pelo homem, é uma coisa presa ao Antigo Testamento, e enfim, nós estamos aqui para estudar, analisar, à luz da Bíblia, a validade do sábado. E eu gostaria de começar aqui pela nossa querida irmã Keila. Keila, é o seguinte, toda essa citação que eu acabei de fazer aqui é corrente nos nossos dias, né? E, então, eu poderia dizer que essa porção bíblica foi escrita por Moisés, inventada por ele, ou só para judeus, com base nessas ideias que circulam, né, em torno do sábado, que é esse mandamento esquecido na Bíblia. É correto afirmar isso? Pastor, de acordo com a palavra de Deus, com a Bíblia, não. E aí eu peço para vocês abrirem em Gênesis 2, de 1 a 3. Vou ler para vocês. E a gente vai começar a estudar de onde é. Isso vem da origem da nossa criação. Então diz assim a Bíblia. Assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º sua obra, que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E o quê? Deus abençoou o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera.
Eu quero destacar nesse texto aqui 2 momentos do texto. Quando ele descansou, abençoou e santificou o sábado. Deus estava cansado? Deus cansa. Deus estava cansado? Deus não estava cansado, né? Então aí já passa para a gente, e aí vem a gente usa a palavra Shabat, né? Que é um cessar o trabalho. Então é o descansar para contemplar a obra da criação. Né? Eu acho que ele trouxe, essas palavras foram ditas para a gente. E assim, porque ninguém estava cansado, mas sim momento de contemplar a criação. E outras 2 palavras, abençoou e santificou. E eu queria ressaltar o santificou. O santificar, aqui, ele quer dizer, ele separou, ele separou esse dia por algum motivo, né? Para um fim específico. E eu acho que a gente vai continuar estudando para entender o porquê, né? Mas, basicamente, veio da criação, da origem. Então, amigo de casa, olha nessa introdução aqui, excelente introdução, viu, Keila? Parabéns. Nós entendemos que não é o homem que inventou o dia de sábado, não é Moisés ali que colocou no Pentateuco, escreveu os 5 Pentateucos, 5 primeiros livros da Bíblia, né? E o sábado, ele tem uma origem, essa origem está ligada à criação e parte de Deus, né? As etapas, incluindo o sábado como um templo, nós vamos falar mais sobre isso, um templo no tempo. Legal, né? Só que além de todo esse aparato bíblico que você acabou de colocar para nós, então, o sábado está ligado à criação, à origem, e João, o sábado tem um propósito, e o propósito do sábado está ligado ao homem. Que propósito é esse, João? Não, pastor, aqui ele fez a colocação de que Deus não se cansa. Exato. E o sábado foi feito, quando Jesus, em Marcos 2, 27, 28, quando Jesus, porque o pessoal estava discutindo a questão do sábado ali e tal, Jesus fazia alguns milagres, e aí Jesus fala assim, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então o que acontece? O sábado é de origem edênica, antes do pecado, não é pós-pecado. Antes do pecado, o homem teria os 6 dias para trabalhar e 1 dia para entreter comunhão com Deus. Ali no Jardim do Éden. Então o pai, né, como é que ia ser ali, o texto não explica, mas eu imagino que Deus, os anjos, enfim, estariam ali para um momento de adoração com Adão, com Eva, e a ideia era de crescer e multiplicar, então depois viriam os filhos, enfim, essa era a ideia. Mas aí entrou o pecado. Se antes do pecado, o homem trabalharia 6 dias e teria que ter 1 dia para comunhão, e pós-pecado então? Muito mais, porque agora a gente cansa, a gente fica estafado, é uma correria, principalmente nos dias que a gente vive, né? É horário para tudo, você tem que cumprir horário. Então chega na sexta-feira à tarde, hoje estudando de manhã com uma pessoa, eu expliquei para ela que a gente cuida de todas as coisas durante a semana. Aí quando vai chegando sexta-feira à tarde, a gente faz aquele arranjo final e a gente entra no sábado. E a colocação que o senhor fez aí, eu gosto muito, né? O sábado é um templo no tempo. Exato. Então, a hora que o sol entra, você se adentra na presença de Deus. É um negócio assim, super interessante. Você estando na igreja ou não, na sua casa, onde você estiver, você adentra na presença de Deus. Quer dizer, porque o sábado ele é um templo e esse dia é um dia especial para a gente buscar a Deus, para entreter comunhão com Ele, para cultuá-lo, para a gente descarregar as energias, aquela parte que você é estressante, e você vai se carregar de algo espiritual. Porque daí a pouco o sábado termina, você vai entrar numa nova semana, você tem que estar alimentado. Exato. É assim que funciona. Então o sábado é um momento de recarregar as baterias. Gostei desse seu comentário final. E a Keila citou, João, interessante, ó. Vamos fazer aqui algumas ligações, amigo de casa, em cima desse comentário dos nossos 2 especialistas aqui de Bíblia. Vamos lá, olha só. A Keila citou que Deus abençoou, o que mais mesmo fez Deus, Keila? Ele abençoou, santificou o dia de sábado, né? E ele tem um propósito com essas ações. Mas veja bem, o estudo de hoje, nós estamos falando aqui sobre o dia do Senhor, o mandamento esquecido. E nós estávamos ali no clímax, dizendo para você que Deus, com o sábado, construiu uma igreja. Essa igreja
ela serve com o propósito para abençoar o homem e para o homem santificar o dia de sábado. Então, que legal. Então, ressaltar aqui algo que o João mencionou. O sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado, né? E, queridos, fica para nós esse insight aqui da Bíblia, né? Que não é algo inventado pelo homem. Então, imagina só, desde a criação, a origem, o propósito, essa igreja no tempo, né? E o João tem um texto que ele gostaria de destacar para nós em cima disso, né, João? Por favor. É que a gente estuda com algumas pessoas, pastor Keila, você que nos ouve, que nos assiste, e as pessoas entendem a questão do sábado. Só que eles preferem, não, eu guardo o sábado, mas eu guardo o sábado em casa, é a mesma coisa. E eu quero dizer para você que não é a mesma coisa. Por que não é a mesma coisa? Porque a Bíblia, possivelmente Paulo, o escritor do livro de Hebreus, capítulo 10, verso 25, ele diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos administrações, e tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. Olha, estamos tendo alguns problemas técnicos aqui, mas vamos, em nome de Jesus. Essa mensagem ela é muito importante. Você de casa consegue entender que existe uma raiva, um ódio, quando a palavra de Deus é pregada. Mas olha, esse mal que impera sobre o mundo, que não quer que as pessoas conheçam esse tema, que continuem deixando esse mandamento como esquecido, Deus quer que você entenda que essa mensagem que alcança você nesse momento é para te dar o lado certo da história desse mundo, viu? Não se esqueça disso. Nós falávamos, e o João ressaltava um texto para nós da Bíblia, que fortalece o propósito do sábado na vida do ser humano, na vida do homem. Deus estabeleceu como um sinal, e isso tem um significado de suma importância, né, João? Pastor, um dia eu pregando aqui, eu fiz referência a esse episódio, e eu quero ressaltar isso aqui. Apocalipse 12 e o verso 17. Ali diz que o inimigo, o dragão, usa aqui a questão de uma linguagem metafórica ou simbólica, fala assim: irou-se o dragão contra a mulher. A mulher aqui é a igreja, todos vocês que são evangélicos sabem, a mulher aqui em simbologia é a igreja, e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Os restantes da sua descendência têm uma característica. O diabo está irado contra especificamente um grupo. Ele está irado contra todos os cristãos, mas tem um grupo especial que ele está irado. E esse grupo tem uma característica. Está aqui na Bíblia, ó, os que guardam os mandamentos de Deus. Olha. Então, o que está acontecendo aqui? Essas interferências na parte técnica é porque o diabo não quer que você saiba que o sábado é dia de adoração, é dia de guarda. O sábado é dia de Deus, o outro dia de guarda não é de Deus. Nós vamos falar mais já. Importa mais obedecer a Deus, amigo, do que aos homens e as coisas desse mundo. Amém? Então vamos lá? Você está entendendo que o tema é especial? E olha, Keila, você ressaltou um ponto ali, mencionando os judeus, né? Eu falei, na verdade perguntei para você se era Moisés, se era só para os judeus, que é uma ideia errada que muitos têm. E quando a gente vai para a Bíblia desconstrói essa ideia. A Bíblia é muito pontual, né? O sábado ele tem um significado, e quando os nossos amigos aqui que nos auxiliam vão colocar agora na sua tela Ezequiel 20, de 12 a 20, que estabelece aqui para nós o propósito de Deus quanto a este sinal, que é o sábado. E eu queria pedir para a Keila ler para nós esse comentário aqui do nosso guia de estudo, está nessa parte marrom. Olha que interessante, que esclarecedor, que tem a conexão com o texto bíblico. Por favor, Keila. Então vamos a Ezequiel 20, 12 e 20. Isso. Né? Também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. E depois ele fala assim: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Que significado marcante, eu né? Sou, novamente. Que bênção, né? João, não, está ligado à identidade do povo de Deus, né? E essa identidade a gente entende quando busca na Bíblia, João. E você pode nos amparar com alguns textos aí, eu imagino que você já deve estar aí se localizando, né? Como sempre. Então vamos entender isso aqui melhor, queridos irmãos.
Pastor, uma pergunta que reina na mente de muita gente. A pergunta é a seguinte: mas eu guardo o domingo e eu faço do meu coração. Eu quero dizer para você que você está sendo sincero, mas você não está sendo coerente conforme a orientação da Bíblia. Quando Deus pede para Abel e Caim trazerem uma oferta, Caim, ele trouxe o melhor que ele tinha na terra. Ele trouxe a melhor melancia, o melhor cacho de uva, frutos, né? As melhores laranjas, ele trouxe o melhor. Mas não foi isso que Deus pediu. Aí, então Deus aceita a oferta de Abel, que era um sacrifício, um cordeiro, mas não aceita a oferta de Caim, porque não foi isso que Deus pediu. Então, não é uma questão daquilo que eu quero dar para Deus, é o que Deus pede para mim. Um dia Samuel foi a Saul, falou: Saul, você vai lá e você acaba com todo aquele povo. E aí Samuel depois foi lá vistoriar, ver se Saul tinha cumprido a ordem. E aí, cumpriu a ordem, Saul? Cumpri toda a ordem. E Moisés falou: escuta, eu estou ouvindo o mugir de ovelhas, de gado, o que é isso? Ele falou: não, é que eu trouxe o melhor que tinha lá para oferecer ao Senhor. Aí Samuel falou: não, o Senhor não pediu nada disso aí, ele pediu para você destruir tudo. E aí depois Samuel fala para Saul: mais importa obedecer do que o sacrificar. Então, queridos irmãos, vocês que nos ouvem, nos assistem, precisamos dar para Deus aquilo que Ele nos pede, não aquilo que eu quero dar. Eu não posso adorar a Deus do jeito que eu quero, porque senão a gente não precisaria de nenhuma orientação que está na Bíblia. Posso avançar em alguns textos aqui? E João, um comentário enquanto você alinha os textos aí. Amigo, não é do jeito que eu quero, é isso que fica resumido e claro para nós, né, Keila? Mas é como Deus pediu, né? A Bíblia não é um cardápio, né? Exato. A lei de Deus não é cardápio, que eu escolho o que eu quero e como esse mandamento me incomoda, eu deixo ele de lado. Mas ninguém deixa de lado não matarás, por exemplo. Exato. Né? Fica aqui uma deixa, né? Uma pincelada, como o João usa aqui a expressão. Mas, amigos, olha que interessante. Antes do João seguir aqui, nós temos uma dificuldade séria com o assim diz o Senhor. Você sabe por quê? Porque o nosso ouvido, aqui neste mundo, se vicia pelo assim diz o diabo, que é contrário sempre à vontade de Deus, né? O diabo criou um monte de contrafações, de mentiras. E ele está aqui nessa terra, aquele irmão João, com muita raiva no coração. Sim. E raiva contra Deus. Sim. E por que ele faz questão de seduzir o homem e a mulher, fazer o homem e a mulher andar nos caminhos errantes, tornar o sábado, que é um mandamento bíblico, com validade ontem, hoje e eternamente? É isso que a Bíblia escreve, porque Deus não muda. Né? Esse é o princípio, Deus é imutável. Então ele faz questão de viciar os homens na mentira, para que os homens andem contrário, João, à vontade de Deus. Né? Exatamente. E pastor, o propósito de tudo isso é o quê? É ferir a Deus, né? Exato. Eu sou filha dele, então quem ele vai ferir é o meu pai. Exato. Muito bom. Vou citar aqui alguns textos. O senhor usou uma palavrinha agora há pouco, contrafação. Exato. Contrafação. Você que está em casa, eu vou citar aqui o primeiro texto, que o pessoal que está procurando aí, Apocalipse, capítulo 13. Você já anota aí, manda aí para o escrito aí na tela. Capítulo 13, e o verso 15 e o verso 16 diz assim: ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Verso 16: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. O que é contrafação? Contrafação é algo contrário. Isso tem na Bíblia? Que Deus também pediu essa marca na mão e na testa? Tem. Olha, Deuteronômio, você pode anotar aí Deuteronômio, capítulo 6, o verso 6 e o verso 7 e o verso 8. Eu vou ler aqui, ó. Deuteronômio 6, o verso 6, 7 e 8. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te.
também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal, quer dizer, fronte, entre os olhos. A besta, ela quer fazer, pastor, a mesma coisa. Ela quer incutir, né, aquilo que ela colocou na nossa mente, né, e fazer você fazer coisas que Deus não pediu num dia que não é para fazer. Agora, vou te dar algumas dicas para você descobrir a procedência disso daí. Nós descobrimos aqui, pela Bíblia, a procedência do sábado, a origem, né, do sábado, o motivo pelo qual Deus coloca o sábado como um dia de repouso, um dia de guarda, um dia santo. E a origem da contrafação? Também está na Bíblia. Porque eu gosto demais de estudar a Bíblia e gosto das profecias. Porque a profecia, o que é a profecia? É uma verdade dita antes do tempo, ou seja, antes dela acontecer. Lá em Isaías 46, verso 10, lá fala que Deus, ele prevê, ele conhece o passado, o presente e o futuro. Então ele prevê o que vai acontecer. E Amós 3, verso 7, lá fala que Deus não deixa que as coisas aconteçam e pega a gente de surpresa. Primeiro, ele fala, ele avisa com antecedência, através dos seus servos, os profetas. Amós 3, o verso 7. Então veja bem, eu vou ler aqui Daniel, capítulo 7, e o verso 25, enquanto eu poderia citar de cabeça, mas como eu estou dando um tempinho para o pessoal anotar aí, Daniel, o capítulo 7 e o verso 25, apenas o verso 25, você pode ler em casa o capítulo todo depois. O verso 25 diz assim, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhes serão entregues, isso aqui é outra parte, mas cuida, esse poder que existiria na terra, ele cuidaria em mudar os tempos e a lei. Agora a pergunta é, mas como que mudou a lei? Existiu na terra um imperador por nome Constantino, um imperador romano, ele se converte ao cristianismo, só que, pastor, ele adorava o sol. O sol foi criado por Deus, em vez de ele adorar o Criador, ele adorava aquele que Deus criou. A criatura. E ele adorava o sol. Constantino, um rei pagão. E ele falou assim, eu me converto ao cristianismo, mas eu quero uma troca. O dia de sábado deixa de ser o dia de guarda e passa a ser o dia de domingo. E o poder de Roma, a igreja na época, o Papa, né, eles aceitam essa troca. Então, a partir do ano 321, é feita essa mudança. E depois, com o passar do tempo, ela se concretiza. Então, como é que você está falando que foi esse poder, o poder de Roma? Então, eu vou ter um outro texto aqui marcado, que está em 2 Tessalonicenses, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Ele escreve aqui, ele está falando, a partir do capítulo 2, ele está falando da volta de Jesus. Mas ele fala assim, ninguém de nenhum, verso 3 e verso 4 eu vou ler. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, quer dizer, a volta de Jesus não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. A apostasia é o abandono da verdade. Abandonar a verdade. Vai para uma outra situação. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Quem que é o homem da iniquidade? Quem que é o filho da perdição? Se o texto parasse aqui, talvez a gente ficaria com alguma dificuldade. Mas o verso 4, ele é simplesmente esclarecedor, revelador. Olha o que diz. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. O que é, pastor, assentar-se no santuário de Deus? Eu volto outra vez em Daniel. Ser um usurpador, né, João? Usurpador. Essa é a palavra aqui. Aqui em Daniel, pastor, isso aqui, irmãos, você que nos assiste, eu também já trombei com essa situação no passado. Eu também tive que, vamos dizer assim, engolir essa situação por acreditar em uma coisa que quando eu for na Bíblia é outra coisa. Entende? Isso não é fácil. Eu entendo perfeitamente, não é fácil, mas exige mudança. Aqui em Daniel capítulo 8 agora, e o verso 11, tá? Daniel capítulo 8, verso 11, olha o que diz. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército, a referência que é Jesus, dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo.
E o verso 12, o exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Então, quem é o homem do pecado que Paulo faz referência aqui em 2 Tessalonicenses? Ele faria algumas coisas. Ele mudaria a lei e ele deitaria o santuário por terra. Quem deitou o santuário por terra? O que significa isso? O sacrifício diário, tinha o sacrifício do Antigo Testamento, questão do santuário, de manhã de tarde, e as pessoas iam ali, então aquele sacrifício era o sacerdote intercedendo a Deus, tá, em favor do povo, com sangue. Quando Jesus veio, não precisou mais dessa intercessão aqui na terra, porque agora o próprio Cordeiro, o próprio Jesus, assentou-se à direita do Pai e por nós lá ele intercede. E o sangue que é oferecido em nosso favor é o sangue dele, não é mais de animais, é o sangue que o próprio Jesus derramou em nosso favor. O que esse sistema fez? Ele diz assim, olha, você não precisa ir em oração ao Pai, você vai lá na igreja. Você não precisa confessar ao Pai, você vai lá na igreja. Você confessa ali e ali o Padre vai perdoar o pecado. Então ele transfere, olha só, João, o que você está me dizendo, ele transfere do Criador para a criatura. E coloca a criatura no lugar do Criador. Agora, isso tem relação com a mudança da lei em Daniel 7,25? Totalmente. Totalmente. Né? Ele faria isso, e João, Daniel amplia, Daniel diz, Keila, que ele faria e prosperaria. Ou seja, ele teria vantagens nisso, né? Fica aqui para nós até um conselho, João, muito, muito direto, irmão, da palavra de Deus. O diabo, ele é muito sujo. E ele joga sujo, Keila. Ele não tá... João 8,44 escreve para nós que ele jamais se firmou na verdade. Ele é mentiroso desde o início. E ele está tão convencido dessa mentira que ele tem no coração dele, que ele criou esse sentimento no céu, desceu com esse sentimento para a terra, propaga esse sentimento e usando o seu comentário, né? Porque Deus ama o Edival, ama a Keila, ama o João, ele quer a nossa destruição e quer que a gente seja rebelde como ele é. Como ele é. E eu acredito, pastor, como a gente pode se defender disso? Aqui. Bíblia. Palavra de Deus. Conhecendo a palavra de Deus, que é a nossa espada. Por isso que o bispo está aqui, né? Hebreus 4,12 é a espada que penetra nas juntas e medulas e, enfim, esclarece todas, tira todas. Deixa eu só terminar essa pensamento, mais só 2 versos. Paulo continua dizendo, no capítulo 2 de 2ª carta aos Tessalonicenses, verso 9, 10, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira. Olha, irmãos, o verso 10. E com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. A verdade. São João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. São João 17,17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a palavra de Deus é a verdade, não é a palavra do homem. Exato. Não é a palavra de Deus. Pastor, impressionante. Apocalipse 7, verso 3, lá fala que Deus está selando os seus filhos. E em Apocalipse 13, o que eu li, diz que Satanás também está selando. Porque são aqueles que já estão andando nos caminhos que não são de Deus, e a gente precisa sair de lá. Exato. Precisamos tomar uma decisão. A Apocalipse sai dela o quê? Povo sai meu, dela, né? povo Para meu. não ser descúmplice dos seus flagelos. Então imagina só, desobedientes tem um caminho de perdição decretado para a vida deles. Mas, queridos, vamos voltar aqui para a nossa sequência. Nós temos pouco tempo, precisamos terminar. Tivemos essas intercorrências aí, mas graças a Deus continuamos aqui firmes, amém? E olha, nós temos muitas pessoas nos assistindo, a Elis, a Maria de Lourdes, a Marlene, e um abraço também para o Matheus, que está lá em Manaus, assistindo com um grupo de pessoas. Ele já me enviou uma mensagem aqui quando o link caiu. E Matheus, um abraço para você e para todos os irmãos que estão reunidos aí. Lá em Cosmorama, os irmãos ali da chácara estão assistindo também. Um abraço para vocês, viu? Que alegria tê-los aí conosco assistindo a palavra de Deus. Mas, amigos, temos que correr. O tempo se aproxima aqui do final e eu gostaria de pedir para o nosso irmão Igor colocar na tela essa página que mostra aqui o B, onde fala sobre o mandamento e estabelece um diagrama, uma linha cronológica, e você vai ver aí na sua tela, amigo, para você compreender esse resumo, que o sábado não é algo só do agora. Deus, nos seus propósitos, isso,
Obrigado, irmão Igor. Então, Deus no princípio, Adão na criação, e aí tem as referências bíblicas na sua tela. Se você estiver nos assistindo no smartphone, de repente você pode até fazer um print aí agora, ou nós vamos deixar também postado no link abaixo essa imagem para você ter aí e acompanhar essa sequência, né? Então, Adão, Moisés, Isaías, olha os períodos, né? De ordem decrescente, é óbvio, até Jesus, né? Ezequiel, Jeremias e Ezequiel, Esdras e Neemias e Jesus. E a partir de Jesus, aí vem aquela pergunta. Mas veja só, é o período do Novo Testamento, muitos dizem, João, que essa visão dos sabatistas, né, em relação ao sábado, é algo preso ao Antigo Testamento. Mas nós temos uma prova bíblica, né, de que Maria, os apóstolos, o povo de Deus, guardam o sábado. E guardarão o sábado também na Nova Terra, que é a referência de Isaías 66, 22 a 23, né? Apocalipse 14, começa falando ali dos 144 mil, que é um número simbólico. Infelizmente, algumas pessoas pensam que é um número literal e trabalham em cima dessa ideia. Não, é impossível que seja literal. Tá, o tempo que não permite para a gente explicar. Nós vamos ter esse estudo, João, viu? Aguarde e confie. Apocalipse 7, capítulo 7, capítulo 14. Não tem como ser literal. É impossível. Mesmo porque o Apocalipse trabalha com simbologia. E o grupo de pessoas que é visto no céu, em Apocalipse 14, verso 12, eles também têm uma característica. Guardam os mandamentos de Deus. Agora, amigo ouvinte, se tivesse qualquer coisa mudada, teria na Bíblia um único verso. Um único verso. Escrito assim: você não precisa mais guardar o sábado. Você pode guardar o dia que você quiser, mas você pode folhear a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, que você não vai achar esse texto. Keila, eu estava estudando a Bíblia com uma senhora, eu não me esqueço o nome dessa senhora, a dona Maria das Graças, em Jacupirangas, interior de São Paulo. Descendo ali, sentido Curitiba, tem uma cidadezinha chamada Jacupiranga. Em 2006, eu fiz meu estágio de evangelismo nessa cidade. E quando eu terminei o estudo com a dona Maria das Graças, ela disse assim: pastor, mas o que está acontecendo com o povo lá fora que não enxerga isso na Bíblia? Quantas pessoas têm essa visão, né? É muito claro. Você não tem como, né, Keila? É muito claro e é muito maravilhoso quando a verdade ela entra, né? E ela vira uma consciência de que está tudo escrito aqui. Amém. Está tudo escrito aqui. É não se apegar, né, a pré-ensinamentos e abrir a mente para a palavra de Deus. Ela está toda escrita aqui. O sábado. Que legal. É isso aí. Agora, concluindo o nosso estudo aqui, nós vamos para a última parte. Eu vou pedir também para o Igor colocar na tela para você entender. A Keila tem um comentário muito legal aqui em relação a esse ponto, e a Keila está preparada ali para falar para nós. Mas olha só, o domingo não é o dia estabelecido por Deus como dia de guarda. A segunda, a terça, a quarta, a quinta, assim como também a sexta. Tem pessoas que guardam o domingo e pessoas que guardam a sexta-feira. Você sabia disso? E tem pessoas que escolhem até por rebeldia guardar até outros dias da semana. Mas tanto o domingo quanto a sexta, então não é o primeiro e nem o sexto. A Bíblia é muito clara, é o sétimo dia, o dia do Senhor, para que você não cuide dos seus próprios interesses, para que você faça o bem nesse dia, conforme descreve Mateus 12:12, para que você possa ir à igreja, como Lucas 4:16, para que você possa testemunhar do amor de Deus. Então o sábado, João, não é um dia sem propósito, né? Deus tem propósito com ele. E esse propósito está ligado à adoração, aquela ideia inicial que aquele expôs para nós ali, né? Vou fazer uma colocação aqui textual. Isaías, coloca aí, Igor, Isaías capítulo 56, o verso 6 e o verso 7. Parece que não está aqui nessa lista. Está o Isaías 58, mas o Isaías 56 não está. Olha, pastor, que interessante. Se o sábado foi dado para os judeus, como algumas pessoas alegam, primeiro, não tem base bíblica. Mas se tivesse sido dado, então eu teria que rasgar essa parte aqui da Bíblia. Isaías 56, versos 6 e 7. Olha. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus. Sim,
todos os que guardam o sábado, não o profanando e abraçam a minha aliança. Que benção. Também os levarei ao meu santo monte. Aqui está falando dos estrangeiros, não é do povo judeu, Exato. do estrangeiro. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar. Porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, o estrangeiro, porque a função do povo de Israel era pregar as verdades. E uma delas era o sábado. Eu poderia falar sobre o sábado aqui, a questão de Neemias 13. Neemias 13, algumas pessoas perguntam, se todo mundo fosse adventista, como é que você ia fazer? Eu te dou a receita. Leia Neemias 13. Neemias 13 vai te dar a dica. Neemias, o pessoal queria fazer vendas no sábado, falou, vocês não vão entrar aqui. Mandou fechar o portão. Olha E só. não era para entrar. E eles teimaram, falou, vocês não voltem mais aqui. Está lá no texto, vocês Sim. não voltam mais aqui que eu vou pegar você, vou dar uma coça em vocês. E eles então não voltaram mais. Plenamente possível. Se todo mundo fosse adventista, no caso de guardar o sábado, não teria nenhum problema. Está na Bíblia. E este é o assim do Senhor. E Keila, houve uma tentativa aí, né, em um determinado lugar, que você ressaltasse para nós, que tentaram fazer uma alteração aí no ciclo semanal? Como é que foi? Isso aconteceu. Isso aconteceu por volta de 1792, bem em meio à Revolução Francesa. Era um sistema contra o cristianismo, contra a monarquia, contra o feudo, e eles resolveram dar um fim ao calendário gregoriano e criaram um novo calendário. O ano era de 360 dias, mas, irmãos, olhem, a semana passou a ter 10 dias. Nesses 10 dias, um dia eram 10 horas, uma hora eram 100 minutos e um minuto eram 100 segundos. E cada mês teria 30 dias, então seriam 3 semanas. Qual que era o objetivo? Era terminar com o dia da adoração, principalmente, porque era totalmente contra o cristianismo, e eliminar os feriados cristãos. Mas, com o tempo, e isso durou até 1805, quando Napoleão veio ao poder, e com uma pressão do povo, da população. Por quê? Uma pressão para voltar ao sistema anterior, ao calendário gregoriano, porque as pessoas estavam ficando doentes. Por que as pessoas estavam ficando doentes? Porque Deus criou perfeito. Ele criou 7 dias. 6 para a gente trabalhar. No 7º dia, para adorar, para descansar, para ter comunhão com a família, com os amigos, né, com os irmãos da igreja, enfim, para nos doar, fazer o bem, né? E isso é a maior recarga. E a forma que foi instituída só trouxe mal. E outra contrafação. Não foi uma bênção, então foi uma maldição essa mudança. E totalmente uma ideia contra, né, a criação toda, né, a perfeição de Deus. E o nosso corpo demonstrou, né, a história mostra que o corpo não suportou essa mudança. Essa mudança, o camarada falou, ô paizão, o senhor fez, mas está errado, vamos mudar esse negócio. Porque a gente sabe eu mais. tenho capacidade para melhorar isso aqui. Mas, querido, olha só, concluindo, nosso diretor já disse, pastor, mesmo tendo as intercorrências, nós estamos dentro do tempo, viu? Amigo de casa, quando você olha para Êxodo 16, 22 a 23, e você relaciona Levíticos 23, 32, e ainda vê a autoafirmação de Deuteronômio 16, 6, apresenta, João, um período para o sábado, que é de pôr do sol, né, ao pôr do sol. Interessante, né? Então, o sábado, o dia bíblico termina ao pôr do sol e não à meia-noite. A meia-noite é uma instituição do homem. É interessante isso aqui. Não tem base bíblica. Além de não ter base bíblica, a própria natureza, querido amigo que estuda a Bíblia conosco. Você pode notar, eu já usei essa ilustração aqui e vou repetir. A galinha tem horário para ir para o puleiro. É verdade? E aí, quem colocou esse senso de hora clara e escura na vida da galinha, do galo, das angolas? Eu fui numa fazenda ontem visitar uma família que está nos assistindo com certeza aqui, bem próximo a Américo, e era bem visível, as galinhas subindo no puleiro, nós ali estudando a Bíblia numa alpendre, numa área. Então, Deus, ele colocou esse senso de identidade da criação, mesmo havendo pecado sobre a terra, Keila e João. Que bênção, né? Na criação, em Gênesis capítulo 1, cada vez que Deus terminava, o texto lá diz assim, e foi o primeiro dia, tarde e manhã, e foi o segundo dia, tarde e manhã, quer dizer, uma parte clara completa e uma parte escura completa.
Não, ou a parte escura primeiro e a parte clara completa. Exato. Aí começa um outro dia. Então, Deus não começou no meio da parte escura, metade parte escura, uma parte clara inteira e depois a metade parte escura para dar um dia completo. Legal, né? Pastor, o diabo é sabido. Ele é sabido porque ele fez essa miscelânea para poder complicar o ser humano e desviar o ser humano do Deus verdadeiro, de adoração a Deus, o Deus verdadeiro, no dia como Deus pede. Que legal. Queridos, que bênção, né, Keila? Que privilégio é esse que nós temos de ter a palavra de Deus nos orientando, guiando, colocando para nós o dia do Senhor como um dia especial. E você recebeu uma pergunta, Keila, aqui, que foi da Esther. E a Esther, ela relaciona essa pergunta a... gostaria que você lesse para nós, por favor. Esther, obrigada pela pergunta. Esther pergunta para a gente assim, que tipos de atividades eu e minha família podemos fazer ao sábado? Somente ir ao templo para orar? Boa pergunta. Não? Muito boa pergunta. Porque eu conheço pessoas que ficam ainda perdidas do que fazer. O que eu faço no sábado? Eu não quero desagradar a Deus. Mas eu acho que a gente pode... O nosso olhar é para Cristo. Ele veio para a Terra, ele andou como um ser humano. A própria lei que ele criou, ele estava seguindo. Então, o que Jesus fazia quando estava? Ele não curava, Pregava, ele não curava, ia na sinagoga, visitava. pregava, visitava, estava com a família. Então, irmãos, eu acho que se a gente for fazer uma cronologia do nosso dia, lógico, de manhã a gente louva a Deus, né? A gente vai para o templo, a gente louva a Deus, mas a gente tem todo o restante do dia para a gente estar com a família. É um momento de mostrar Deus para os nossos filhos, para os nossos familiares, né? E por que não ajudar os irmãos, sabe? Uma doação de sangue, uma campanha, uma entrega de cestas básicas, e visitar uma pessoa que está doente, que precisa de uma palavra. O sábado é pouco tempo para tanta coisa de bom que a gente pode fazer no sábado. E Legal. pais, que é uma correria, pais, né? O pai e a mãe. Que bênção, né? Deus, ele quer, queridos irmãos, que nós tenhamos esse compromisso com a palavra dele, como assim diz o Senhor. Então o sábado foi deixado para o homem, para que o homem tivesse o privilégio de ser abençoado por ele. E você? Quer ser abençoado por esse dia especial, que é o dia que Deus estabeleceu? Quem sabe durante todo esse nosso estudo você entendeu que muitas tentativas relatadas em Daniel, essa tentativa aqui, né, relatada nos anais da história do mundo, ali nesse período que a Keila disse, é o homem tentando dar um jeito para aquilo que Deus já estabeleceu como padrão, como proceder para a vida do cristão. Minha pergunta nesta noite para você, em nome de Jesus, você está disposto a fazer a vontade de Deus? Guardar o dia do Senhor? Entregar a sua vida sem reserva a Deus? E detalhe que o João mencionou, o sábado, ele é uma marca de Deus. E essa marca de Deus, irmãos, não se resume somente a este mundo, mas sim em uma decisão que nós tomamos hoje de ser obedientes a Deus, que nos assegura o direito de viver o sábado na eternidade, como a Bíblia descreve para nós. E para isso, eu queria convidá-lo a fazer como a Adriana. A Adriana, 5 sábados atrás, ela começou, nossa telespectadora aqui do Bíblia Mais, começou a aguardar o primeiro sábado. Que bênção, né? Ô, Adriano, parabéns, louvado seja Deus. E eu recebi uma mensagem da Adriana dizendo assim, pastor, o senhor não imagina como está sendo uma bênção para a minha vida guardar o dia do Senhor. E muitos outros amigos, como a nossa querida irmã Sinara, que está ali lutando, né, com algumas consequências pós-Covid. Nós estamos orando por você, viu, minha filha? Estamos desejosos com o dia do seu batismo aqui na Igreja do Bom Clima. A nossa querida irmã Sinara é de Planura, Minas, é uma das telespectadoras também do Bíblia Mais. Então, queridos, eu queria fazer um convite para você. Você já está vendo aqui pessoas que estão tomando partido, posição ao lado do Senhor. Estão escolhendo fazer a vontade de Deus. Sabe, não ande segundo os homens ditam para você. Ande segundo o plano de Deus. Deus chama você. E como você, nessa noite, é convidado a fazer parte do reino dos céus, das pessoas que fazem a vontade de Deus, das pessoas que aceitam a palavra de Deus, que desejam recarregar as suas baterias, desejam viver os princípios de Deus, desejam fazer o bem, desejam ir à igreja, desejam testemunhar do amor do Senhor. Que bênção!
Viu, José? Você que está aí em José Bonifácio, eu não sei onde fica essa cidade, mas um abraço para você aí, viu? Do lado de São José do Rio Preto. Ah, aqui. perto aqui, ó. Um abraço para você, querido. Você João Luiz, perdão, de José Bonifácio. José é a cidade. Um abraço para todos vocês que nos assistem aí. Esta é a oportunidade que Deus coloca diante de nós. E eu quero orar por você, colocando a tua vida nas mãos do Senhor, colocando a sua decisão nesse momento diante do Senhor e da sua palavra. Nós temos um último texto que a Keila gostaria de ler para nós. Por favor, Keila. Eu gostaria que os irmãos lessem Isaías 58:14. E esse recado vem da Bíblia para as pessoas que estão preocupadas com o sábado. Vou perder meu emprego, eu vou perder uma oportunidade, eu vou perder uma faculdade porque o vestibular, enfim, qualquer coisa que acontecer no sábado. E aqui traz, sabe, as palavras que então te deleitarás no Senhor e te farei cavalgar sobre as alturas da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Jesus vai sustentar vocês. Amém. Louvado seja Deus. Que portador, né? Vamos orar? Santo Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de usar esse espaço aqui para falar do teu amor. Obrigado a Deus por colocar uma mensagem no coração do irmão João, da querida irmã Keila, e nossos comentários aqui, ó Deus, em torno da sua palavra, em torno do chamado para guardarmos o dia do Senhor, desse princípio. Que isso, ó Deus, seja uma realidade na vida de muitas pessoas que estão nos assistindo, que vão assistir a esse vídeo. Ó Deus, que o Senhor continue fazendo com que as tuas verdades tenham lugar no nosso coração. Amém. E que nós, ó Deus, possamos viver como filhas e filhos do Senhor, fazendo a tua vontade. Pois entendemos nessa noite, Senhor, que importa mais obedecer ao Senhor do que aos homens. Dá-nos força, ó Deus, para resistir ao inimigo que domina a mente dos homens, que faz com que os homens façam leis e etc., agora e no futuro, para que as pessoas vivam fora dos teus princípios. Deus, ajuda-nos, por favor, a cumprir os teus princípios, principalmente esse, que é um sinal entre o Senhor e nós. Abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um abraço para você e até o próximo domingo da classe Bíblia Mais.